Quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Bom dia dos anjos, uma palavra que transforma o seu dia. Meu nome é Daniel dos Anjos e hoje nós vamos compartilhar a parábola do lugar de honra, que está escrita em Lucas capítulo 14. Jesus foi convidado para um jantar com fariseus e ficou observando como as pessoas escolhiam seus lugares à mesa. Então contou a seguinte parábola para todos os que estavam presentes. Ele disse: quando for a um banquete, a um casamento, a uma festa, não sente nos primeiros lugares, para que não venha o dono da festa quando receber um convidado mais importante que você e te diga: por favor, levante-se desse lugar para que essa pessoa sente e te coloque no último lugar, e você passe uma grande vergonha. Ele nos orientou a sentarmos no último lugar, para quando o dono da festa, o nosso amigo, nos encontrar, fale: não, meu amigo, este não é o seu lugar. Venha para a frente e te coloque num lugar de honra, e você seja exaltado perante as pessoas que estão ali presentes. Aqueles que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Jesus terminou esta parábola com esta frase tão impactante. Hoje nós separamos 12 reflexões para estudarmos sobre esta parábola. Reflexões que falam sobre o orgulho e sobre a humildade. Vamos começar pelas lições do orgulho. Primeira lição: o orgulho é uma erva daninha que cresce em nossos corações, um veneno que cresce sem ser plantado. Ele cresce com uma velocidade tão grande que nós não conseguimos controlar. E ele nos torna soberbos, arrogantes, prepotentes. E Deus não suporta pessoas com esse tipo de comportamento. Segunda lição: o orgulho é uma ilusão que nos engana, que nos faz sentir como se nós fôssemos melhores do que as outras pessoas. Nos traz uma falsa sensação de superioridade, como se nós fôssemos superiores moralmente, intelectualmente, financeiramente, socialmente e até espiritualmente do que as outras pessoas. Que nós somos privilegiados, que nós estamos acima da média, que nós estamos num patamar superior. E isso é muito perigoso. Cuidado com esta falsa ilusão. Terceira lição: nenhum de nós está isento do ego inflado, do orgulho, da soberba. Isso é inato da nossa personalidade. Começou com Eva, que foi seduzida pela serpente a ser igual a Deus. Nabucodonosor também, quando a nação estava muito grande, muito poderosa, ele disse: meu reino, minha glória, meu poder. E Deus o colocou para comer capim com os animais por muitos anos. Isso acontece com todas as pessoas soberbas. Deus as destitui deste seu lugar. Deus exalta os humildes, mas ele resiste ao soberbo. Quarta lição: o que gera esse orgulho? O que gera esse desejo de sermos melhores do que somos? O que gera essa vontade de termos um grande status social e sermos reconhecidos pela sociedade? A nossa cultura moderna, por meio das redes sociais, é um grande estímulo para isso. As pessoas vivem uma vida nas redes sociais muito diferente da que elas são na vida real. Elas buscam demonstrar para as pessoas que elas têm mais posses do que têm, que elas são mais felizes do que são, que suas famílias são melhores do que as outras, que elas são mais bonitas do que as pessoas ao seu redor, para que elas possam ser bem aceitas pela sociedade. E estimula em nós uma vontade de sermos melhores e de termos mais status e buscarmos nos aparecer. E isso infla o nosso ego. Isso nos torna pessoas cada vez mais orgulhosas e soberbas, que pensam mais na sua imagem do que em seu caráter. Quinta lição: o ego inflado, o orgulho, a vaidade, o se sentir melhor que os outros, gera conflito, isolamento e afastamento, porque ninguém aguenta a gente metida. Ninguém aguenta ficar perto de gente que se acha melhor que os outros. Muitas vezes nós somos assim e nem percebemos. Nós afastamos as pessoas pelo nosso comportamento inadequado, porque o nosso ego, o nosso orgulho gerou uma sensação muito ruim nas pessoas que estão ao nosso redor. Sexta lição: o orgulho precede a queda, a ruína,
a vergonha. Cuidado para que o orgulho não nos leve para uma situação vexatória, onde nós sejamos colocados em situações em que nós não gostaríamos de estar, porque nos achávamos melhores que os outros e as pessoas nos colocaram nos nossos devidos lugares, porque nós não devemos nos sentir superiores a ninguém. 7ª lição, nós vamos aprender sobre humildade. Jesus diz em Marcos capítulo 10, se você quer ser grande, se você quer ser o primeiro, seja um servo, sirva a todos. É assim que você será grande diante de Deus. Jesus deu bons exemplos disso. Ele lavou os pés dos discípulos, mesmo sendo mestre de todos eles, para mostrar que a humildade tem muito valor no reino de Deus. 8ª lição, evite o reconhecimento humano, o reconhecimento dos homens. Em Mateus 6, Jesus explica que quando você fizer uma boa ação, um gesto de generosidade, um gesto de compaixão, de misericórdia para alguém, não conte isso nem para o seu melhor amigo. O que a mão direita faz, a mão esquerda não fica sabendo. Porque o seu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Quando fizer alguma coisa, faça como se estivesse fazendo para Deus. 9ª lição, evite a autopromoção. Em Provérbios 27 diz, não se autoelogie. Se você tiver que ser elogiado, que seja pelas outras pessoas. Em Romanos 12 diz, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Jesus deu alguns bons exemplos sobre isso. Ele falou muito bem de João Batista, que era o maior homem nascido de mulher e que não havia ninguém maior que ele na terra. Mas João Batista dizia que o importante para ele era que o Senhor Jesus crescesse e que ele diminuísse. Paulo, apesar de ser um grande apóstolo, um grande pregador e um grande formador da igreja primitiva, ele não se autopromovia. Ele se declarava o menor dos apóstolos e o maior dos pecadores. Que sejamos assim. 10ª lição. A humildade é o caminho da exaltação por Deus. Não se auto-exalte, espere o reconhecimento divino. Deus diz, aqueles que se humilham, aqueles que se colocam de joelhos diante de Deus, aqueles que servem, aqueles que fazem a vontade de Deus, serão exaltados por Deus no tempo certo, no tempo adequado. A Bíblia nos alerta por quase 80 vezes para sermos humildes, para tomarmos cuidado, para que o orgulho não tome conta do nosso coração. Se você tiver que guardar alguma coisa, guarde o teu coração, porque nele está a fonte da vida. E a humildade deve ser plantada no seu coração, e o orgulho arrancado. 11ª lição. Ser humilde é considerar o outro superior a si mesmo. É buscar servir ao outro por amor, não por interesse ou por status, pois Deus busca adoradores e servidores que o adorem e o sirvam em espírito e em verdade. 12ª lição. Ser humilde é reconhecer a dependência de Deus. Nós buscamos ser imitadores de Cristo. Cristo foi o nosso maior paradigma, ele foi o nosso maior exemplo. Ele mesmo sendo grande, o Senhor do universo, o Deus de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, Senhor dos céus e da terra, se fez um ser humano humilde, e a sua maior humilhação foi morrer naquela cruz, injustamente, porque ele foi perfeito, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele nos deu o maior exemplo de humildade que nós devemos seguir. E tudo que nós fizermos deve ser para a honra e para a glória de Deus, não para a nossa glória. Que Deus seja glorificado, que Deus seja exaltado por meio das nossas vidas, das nossas ações, das nossas atitudes. Que tudo que fizermos seja para a honra e para a glória de Deus Pai, Jesus e do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao final de mais um Bom Dia dos Anjos. Eu gostaria de pedir que você compartilhe este vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal, curta, comente e que esta palavra possa chegar a muitas outras pessoas que necessitam ouvir do amor de Deus. Um grande abraço e até a próxima.